Sony desliga mais de 900 funcionários em todo o mundo. Eu vou comentar com vocês aí sobre as notícias, alguns estúdios que já estão reclamando das suas próximas entregas e, claro, vou fazer um comentário aí sobre o que eu achei disso tudo. Gurizada, não tá fácil a vida pra Sony. A gente já tinha comentado aí sobre várias situações aí que aconteceram. Parece que tá dando um terremoto aqui. Mas não é a minha câmera que tá mexendo. Várias notícias estavam indicando uma tendência, principalmente o comunicado do novo CEO da Sony, o Hiroki Totoki. Só que o Jimmy Ryan, a galera aí que não curte muito esse cara aí por conta das suas estratégias, que era o antigo CEO, antes de sair do seu último dia, ele fez um anúncio aí do desligamento de 900 profissionais espalhados aí entre vários estúdios em todo o mundo. Então, é bem complicado isso. Vamos conversar aqui sobre a primeira notícia que saiu sobre essa possibilidade de acontecer isso hoje. Uma notícia que saiu ontem. O Jason Schreier, que esse cara aí, ele é um jornalista da Bloomberg. É um cara aí que tem informações privilegiadas aí. Vamos ler então aqui o que esse cara disse. A desenvolvedora britânica Supermassive Games de Until Dawn e The Quarry planeja demitir cerca de 90 trabalhadores, apurou a Bloomberg. É a mais recente demissão em massa do que foi e continuará a ser um ano brutal para a indústria dos videogames. Então, beleza, começou com essa notícia ontem e hoje veio a bomba também aí anunciada por esse jornalista aí, Jason Schreier, né? Ele botou aqui, ó, Breaking News, a PlayStation está demitindo cerca de 900 pessoas em todo o mundo. O último corte em um brutal 2024 para a indústria de videogames. Aí ele botou uma atualização. Como parte da demissão em massa de hoje, a Sony cancelou um jogo de serviço ao vivo, né? Ou seja, um streaming de um game ao vivo, que era o Twisted Metal, que estava em desenvolvimento no estúdio Firesprit, com sede no Reino Unido, descobriu a Bloomberg. Firesprit também demitirá um número indeterminado de pessoas. Que loucura isso aqui, galera. É realmente bastante desolador. E aí, seguindo aqui as próximas notícias, vamos conversar aqui sobre o anúncio oficial. Aí depois que saíram esses vazamentos, a Sony veio a público e colocou ali. Sony Interactive Entertainment anuncia redução da sua força de trabalho global. Esse no perfil aí do PlayStation, né? E depois eles passaram um pouquinho mais de detalhes. Colocaram ali, hoje a Sony Interactive Entertainment iniciou uma redução na sua força de trabalho global, incluindo equipes dentro da PlayStation Studios. E aí, dando sequência aqui, veio a derradeira disseminação das informações por, pela mídia em geral, né? Então a IGN veio aí e colocou aí, anunciado em comunicado divulgado hoje pelo presidente e CEO da Sony Interactive, Jim Ryan, a PlayStation demitiu 8% de sua força de trabalho, incluindo o fechamento total do estúdio de Londres do PlayStation Studios. E a gente vai conversar um pouquinho aí sobre o que significa esse fechamento da PlayStation Studios. Eu olhando para cá e a câmera era aqui. Bem, vocês entenderam aí, né? O importante é a notícia e não o meu olhar, tá? E aí, gurizada, Naughty Dog. Aí a Naughty Dog, né? Conhecida aí da galera de games aí como o Uncharted, né? Uncharted 4, The Last of Us, vários games aí que a galera curte bastante. A Naughty Dog se pronunciou, porque todo mundo ficou pensando, início de ano, várias empresas demitiram, a Xbox demitiu, depois eu vou tecer meu comentário sobre isso. E aí o que aconteceu? A Naughty Dog veio a público e comentou. Infelizmente, lamentamos informar que a Naughty Dog será afetada pelas contínuas demissões da Sony, conforme anunciado pelo CEO da Sony, Jim Ryan. A extensão é atualmente desconhecida e como isso afetará a empresa no futuro. Bastante triste isso aqui. E aí, galera, nós temos aqui deixa eu só pegar aqui o anúncio feito aqui pelo nosso querido Jason
Schreier, que tem mais desdobramentos aqui dessa notícia e a gente vai falar aqui sobre o que foi noticiado além disso. Então, esse cara aqui, ele comentou o seguinte: apesar de alguns boatos recentes sugerindo que Twisted Metal estava próximo do lançamento e o jogo estava em desenvolvimento inicial e ainda não recebeu luz verde segundo a fonte, ou seja, é possível que esse jogo seja cancelado. A PlayStation planeja fechar seu estúdio em Londres, responsável por vários jogos de VR recentes. A história chegando em breve, ou seja, ele estava ainda fazendo ali o levantamento das informações e aí ele colocou o seguinte: entre outras divisões, as demissões atingirão Insomniac, de Homem-Aranha, Naughty Dog, de The Last of Us, a Guerrilla, de Horizon, três das subsidiárias de maior sucesso do PlayStation. Não tem informações aqui sobre a Santa Mônica, tá? Que é a do God of War, mas assim, é um baque grande, gigantesco, gurizada. E aí muita gente tava dizendo nas redes sociais o seguinte: mas a Microsoft também demitiu, Nintendo também e tudo mais. Mas vamos pensar no seguinte: Nintendo, eu ouvi que a redução foi muito pouca. Parece que foi com a questão de dublagens, parece que foi com alguma questão de otimização de processos. A Microsoft demitiu por conta de que existiam posições sobrescritas. Com as aquisições da Activision Blizzard, os caras demitiram a galera de marketing, alguns desenvolvedores ali que não tinham por que trabalhar na mesma posição. Então, a demissão da Microsoft acabou sendo justificada, atenuada, por conta da aquisição da Activision Blizzard. Agora, no caso da Sony, o último estúdio que a Sony adquiriu, se eu não me engano, foi em 2021, foi a Bung. Depois a gente não teve mais aquisição. E aqui a coisa é muito mais drástica e mais crítica. Por quê? Porque até a própria Naughty Dog, ela veio a público comentar aí sobre esse desligamento, que isso aí vai afetar futuras entregas deles, inclusive. Então isso é muito grave, né? Vocês podem ver aí que o movimento da Activision Blizzard sinalizou lá nos comentários deles, agradecendo a toda a equipe que estava trabalhando lá e tudo mais, né? Mas não sinalizou que futuras entregas poderiam ser aí afetadas por esses desligamentos. Então tem uma grande diferença entre os desligamentos que aconteceram na Microsoft, na divisão Xbox, e aqui na divisão da Sony, da PlayStation Studios. É muito triste isso. Realmente o CEO da Sony, o novo CEO aí, o Hiroki Totoki, comentou que eles precisavam fazer uma estratégia mais agressiva, porque eles precisam aumentar o faturamento. E quando uma empresa ela define sua estratégia mais agressiva para aumentar o faturamento, é porque ela está passando por algumas dificuldades. Quase sempre é um sinal muito claro de que ela está passando por dificuldades. Principalmente quando ela otimiza e ela não investe. Porque se ela tem uma estratégia de que eu quero aumentar meu faturamento, que eu quero mudar a minha posição no mercado, ela normalmente investe quando ela não está passando por uma situação de recessão e ela está em expansão, né? Ou seja, eu quero adquirir mais estúdios, eu quero lançar mais jogos, eu quero lançar mais serviços, eu quero lançar mais equipamentos, e aí ela investe numa equipe interna e ela começa a expandir, a aumentar. É uma aposta agressiva, claro, também, mas o que está acontecendo com a Sony é bem ao contrário. Está reduzindo, tirando de estúdios importantes como a Naughty Dog e a Guerrilla, que é a do Horizon, para otimizar os seus processos e, claro, tentar fazer mais com menos. Isso fica claro o porquê que a Sony anunciou que não vai lançar nenhum novo game, nenhuma de suas franquias principais, até abril de 2025. Então tá claro, tá aí, ó, esse aí é um sintoma muito claro, porque se eu não vou lançar nada até lá, né, eu tenho que rever os meus processos, né, para aumentar a minha rentabilidade, né, meu rendimento, meu faturamento, que seja, né. Comentem aí o que vocês acharam aí dessa notícia, comentem também se vocês concordam comigo ou não, que isso aí já era uma tendência muito clara de que estava acontecendo com a Sony, e aguardo vocês aí no próximo vídeo, claro, né, sempre aí dizendo para vocês que antes de pensar, agir, falar, postar alguma coisa nas redes sociais, pense se Cristo faria o mesmo que nós, porque como Cristo disse lá em Mateus 5,48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu, beleza?
ficou 2 câmeras ali, olha que legal, né? E aí, beleza. Aos poucos eu vou ajeitando aqui as coisas, certo? Mas o que eu peço é, além de deixar o like, comentem o que vocês acham. Eu gosto de ouvir a opinião de vocês, porque agora, gurizada, é aguardar as cenas dos próximos capítulos. A Sony tá quebrando? Longe disso. Eu vejo que é longe disso. Mas uma sinalização muito forte de que uma mudança estratégica está acontecendo. E pode ser que, além dessa otimização, fazer mais com menos, também pode ser que tenhamos outros anúncios aí nos próximos meses. Quem sabe até outros games chegando em outros consoles. Beleza? Agora vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Valeu, gurizada!